a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 27 de outubro de 2020, terça-feira, o Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 13, versículos do 18 ao 21. Naquele tempo, Jesus dizia: "A que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos." Jesus disse ainda: "Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vimos na leitura da Lectio Divina de hoje, Jesus contando uma parábola para fazer a comparação em relação ao reino de Deus. Vimos nos evangelhos anteriores que Jesus faz alerta aos seus discípulos e todo o povo para ficar de prontidão, prontos para a volta do Filho do Homem, para o final dos tempos, para o nosso retorno à casa do Pai, para a morte do ser humano ou para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda definitiva, do qual Ele chamará alguns à sua direita e outros à sua esquerda. E no Evangelho de hoje, Jesus diz então a que é comparado ao reino dos céus, ao reino de Deus. E ele diz que é comparado a uma semente de mostarda que um homem semeia no seu jardim ou na sua horta, conforme vai dizer a tradução da Ave Maria. E dali ele cresce, esta semente, se torna uma árvore frondosa e as aves vão fazer ninhos nos seus ramos. E Jesus faz comparação ainda que o reino de Deus é como um fermento que uma mulher pega, mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Sabemos que o fermento faz crescer a massa e a proporção é muito pequena. Um pouquinho de fermento num montão de massa e bem amassado, bem misturado, bem sovado, aquela massa cresce por causa daquele fermento que foi misturado, sovado à massa. Assim Jesus então está dizendo para os seus discípulos e todos aqueles que estão à sua volta que o reino de Deus é assim, começa pequeno, como uma semente de mostarda, como uma pitada de fermento em meio à massa, mas como a semente de mostarda é lançada ao jardim e cuidado, o jardim ou a horta sabemos que é bem cuidado, bem adubado, a água necessária, vem o sol necessário, ela cresce, vira uma árvore, a ponto de os passarinhos pousarem sobre seus galhos e fazer seus ninhos. Assim também é o reino de Deus. Começa pequeno, mas se bem cuidado, bem tratado pela sua liderança, e em alguns evangelhos anteriores Jesus falou da liderança dos líderes religiosos, dos coordenadores, dos padres, dos bispos, que precisa cuidar do seu povo, para que quando o Senhor chegar, o encontrar cuidando bem, trabalhando prontos, preparados para a vinda do seu Senhor. Também o fermento é a mesma coisa. Percebe-se que o fermento é pequeno e à medida em que é misturado à massa e sovado, para misturar bem e sovado, parece que é machucado, aí a massa cresce e faz-se um bolo delicioso, pão delicioso, um salgado delicioso. Assim também é o reino de Deus. Começa pequenininho e se misturado ao povo, se semeado ao povo e se sovado junto àqueles que eram meia dúzia de pessoas, que começa a igreja e vai crescendo por causa do testemunho, por causa da árvore, que cresce e que dá ramos e que dá frutos e a ponto de se tornar um abrigo aos passarinhos. A igreja também verdadeira, una, santa, católica, apostólica, romana, os seus cristãos verdadeiros, autênticos, talvez são poucos e começa-se sim, uma comunidade com poucos membros, poucos fiéis e que aos poucos ela vai crescendo
a ponto de ter que aumentar o tamanho da igreja, né? Estamos vivendo essa experiência aqui no Memorial Papa João Paulo II, graças a Deus. Poucas pessoas foram aumentando a participação. Hoje está se encaminhando para construir uma grande igreja e com a promessa do nosso arcebispo Dom Milton Santos, será considerado, sendo assim da vontade de Deus, e se o nosso arcebispo ainda estiver aqui, um santuário, quem sabe um santuário eucarístico. Para dizer que é exatamente isso, que o reino de Deus começa pequeno, mas que pode ir crescendo, e esta força está exatamente na graça de Deus que atua nas pessoas, na igreja. Fazendo essa meditação para nós hoje, que também nós podemos ser o início desta graça de Deus agindo, o reino de Deus entrando na nossa casa, entrando na nossa família, entrando no nosso ambiente de trabalho, para ser este fermento que vai fermentar a massa e crescer. Crescer a vida religiosa, crescer a vida cristã na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, aonde nós estivermos. Pode-se crescer, pode-se iniciar a partir do pouco, do pequeno, mas com a graça de Deus, com a nossa fidelidade, perseverança, com o nosso trabalho, então as coisas vão crescendo, vão melhorando. E podemos fazer a pergunta: nós estamos sendo servos fiéis para que o reino de Deus cresça na nossa casa, na nossa família? Estamos sendo servos fiéis e semeando o grão de mostarda no nosso trabalho, na faculdade, no ambiente onde nós estivermos? Essa semente do reino de Deus, essa semente do Evangelho, esta semente do amor de Deus por nós, de nosso Senhor Jesus Cristo por nós? Ou estamos de braços cruzados, sem trabalhar, preguiçosos? Será que quando Jesus voltar, vai nos encontrar com fé, vai nos encontrar trabalhando, ou vai nos encontrar de braços cruzados? Ou vai nos encontrar trabalhando e sendo um instrumento para o crescimento do reino de Deus nos nossos ambientes, na nossa casa, no nosso coração, em primeiro lugar, lógico, na nossa família, na comunidade que participamos, no nosso trabalho, na faculdade, em todos os ambientes nós estivermos. Peçamos a Deus nessa terceira parte da Lectio Divina, na oração. Como resposta a Deus, nós podemos pedir a Deus a intervenção dele em nossas vidas, para que faça crescer, em primeiro lugar, o reino dele em nosso coração, a nossa conversão, como nos diz o Evangelho deste sábado, né? Que Jesus nos convida à conversão, nos convida à mudança de vida, mudança de mentalidade, à direção da nossa vida. Éramos contra Deus, agora somos a favor de Deus. Éramos do mundo sem Deus, agora somos de Deus, do reino de Deus. Que Ele nos ajude nesse processo de conversão e que o reino dele possa crescer na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, que nós possamos levar este reino de Deus a tantas pessoas que estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Podemos pedir também o auxílio de Nossa Senhora, do Espírito Santo, de todos os anjos, de maneira especial nosso anjo da guarda, para que nos ajude a fazer crescer o reino de Deus ao nosso redor. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.